Fala monstro, fala monstra, você que acompanha o canal, segue os nossos vídeos. Tô falando com você e hoje eu vou falar sobre um assunto que aconteceu nesse final de semana, aconteceu ontem, hoje também teve rodada do Brasileirão, mas eu vou falar de mais uma grande agremiação, mais um clube gigante que caiu para Série B do Brasileirão. Antes disso, dê um like, compartilhe o canal e segue a gente, por favor. Vamos lá, vou falar do Vasco da Gama, essa instituição enorme, gigantesca, que tanto representa o Brasil, foi o primeiro clube a ter jogadores negros no Brasil. Uma agremiação gigante, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Uma agremiação que no final dos anos 90, início dos anos 2000, incomodava muito no Brasil por ter grandes times. Tá? O time tinha Romário, o time de Edmundo, o time que na época era um time protagonista, contratava grandes jogadores. Tá? Um time que o Palmeiras disputou oitavas de final de Libertadores no ano de 99 com o Vasco com um timaço, com o Luizão no ataque, o Vasco com aquele time glorioso. E o Vasco foi se definhando ano após ano. Tá? Eu acho que o Vasco caiu na mesma leva que o Palmeiras caiu. Tá? No final dos anos 90, início dos anos 2000, começou a perder força ali, da mesma forma que o Palmeiras perdeu. O Palmeiras teve a sorte de ter encontrado um presidente para colocar a casa em ordem, que foi o Paulo Nobre, que não é só questão de dinheiro, tá? Paulo Nobre, o dinheiro foi muito importante para essa restituição do Palmeiras, mas a maior importância foi a sabedoria que o Paulo Nobre teve na gestão dele, tá? De segurar as pontas, de fazer os 2 primeiros anos de gestão segurando um time, sabendo da limitação do time, não usando dinheiro, porque ele sabia da limitação do time, e governando o time do Palmeiras, né, sendo presidente nesse período, sem vaidade de interessar de ser campeão. Paulo Nobre não teve essa vaidade. A vaidade do Paulo Nobre era manter as contas em dia e daqui a alguns anos fazer o Palmeiras ficar grande novamente no cenário. Isso deu muito certo. Na segunda gestão do Paulo Nobre, a gente já viu que o Palmeiras começou a ser campeão. E desse final dos anos 2000, o Palmeiras está sendo campeão um ano sim, um ano não. E fazendo um ano espetacular desse de 2020/2021. Já o Vasco não teve essa felicidade de ter um grande presidente nesse período. Teve a volta do Eurico Miranda. Cara, assim, olhando de fora, olhando como palmeirense, olhando de um cara que nunca foi pro Rio de Janeiro, assim, eu sinto que o Vasco começou a procurar políticas antigas e tentar também achar um salvador. Antes do Eurico Miranda teve o grande ídolo, né, como presidente, que também não teve estrutura nenhuma, não tinha conhecimento, tá? Talvez tinha o conhecimento do clube, mas o Vasco é um sinal assim que o próprio clube internamente parece que quer destruir o Vasco, entendeu? São pessoas que não querem se unir para o bem do Vasco, ao contrário, querem se unir para o seu próprio bem. Tá? Então, entra ano e sai ano, quem ganha as eleições do Vasco tem internamente pessoas jogando contra o próprio clube, a própria agremiação, não quer jogar a favor, pensa mais em si próprio do que no próprio clube. Tá? E aí entra o Vasco fazendo contratações errôneas, decisões errôneas, atitudes errôneas, e aí deu no que deu. O Vasco novamente foi rebaixado para a Série B, quarto rebaixamento nesses últimos anos, após uns anos 90 glorioso. O Vasco, cada ano que passa, vai entristecendo mais a sua torcida, que é uma torcida gigantesca. Tá? O Vasco já foi a 4ª maior torcida do Brasil. Tá? Solução para o Vasco essas pessoas que governam o Vasco, que tomam conta do clube, parar com vaidade e começar a pensar mais no clube. Tá?
E o Vasco, infelizmente, vai ter que ficar aí no mínimo uns 5 anos. Tá? O Vasco tem muito potencial para voltar à elite do futebol. O Vasco tem muito potencial. Ao contrário de algumas agremiações que caíram, o Vasco ele tem muito potencial. Basta as pessoas que dirigem o Vasco, as pessoas junto com a torcida, que não aguenta mais todo esse sofrimento, se unirem e fazer um Vasco grande. Como isso? Entender o momento do Vasco, entender que nos próximos anos o Vasco sim vai ter times medianos, saber o campeonato que o Vasco pode fazer. Esse ano era um campeonato que o Vasco, se ele fosse para a Sul-Americana, era um sinal de vitória para o Vasco. Apostar muito na base, o Vasco foi campeão ontem, tá? O Vasco foi campeão na base, apostar na base, mas apostar mesmo, usar essa Série B realmente como laboratório para o Vasco os próximos anos se manter na elite. A função do Vasco é se manter na elite, montando times medianos que o Vasco possa orçar com as suas dívidas, sanando as suas dívidas, com reforma de estádio que o presidente está tentando fazer. O Vasco tem um estádio próprio no Rio de Janeiro. O Vasco ele tem total potencial. Basta as pessoas internamente jogarem junto com o clube, as pessoas entenderem que o momento do Vasco não é o momento de ser campeão, ao contrário, é o momento de enxugar dívida, ou seja, montar bons times, mas times modestos, times que vai brigar por Sul-Americana. Se conseguir chegar numa Libertadores é um título, Sul-Americana também é título. Só dessa forma o Vasco, ao decorrer dos anos, vai montar essas equipes e daqui 5, 6 ou até 10 anos, dependendo, o Vasco volta à elite do futebol. Ou encontrar um mecenas aí, um cara que tenha dinheiro para sanar essas dívidas do Vasco, para fazer o Vasco voltar à elite do futebol. É a melhor forma? Não é a melhor forma encontrar um cara que tenha dinheiro e investir. A melhor forma é o Vasco andar com as próprias pernas. O Vasco tem potencial para isso. Basta as pessoas que cuidam do Vasco tomarem conta realmente do Vasco. Não pensar em si mesmo, mas pensar no clube. O Vasco vai sair dessa. O torcedor é pedir demais para apoiar, mas vai ter que continuar apoiando, porque torcedor é isso. Torcer na hora boa é fácil, difícil é torcer nessa situação. Mas o torcedor tem que ter fé e tem que acreditar que as coisas vão mudar e o Vasco ele vai montar times para ir galgando de pouquinho em pouquinho e voltar a ser o Vasco que tanto incomodou no Brasil. Beleza? Essa é a minha opinião. Dê a sua opinião também se você concorda. Se você não concorda, dê a sua opinião. Compartilhe.